Transitividade verbal é o assunto do nosso vídeo de hoje e você já vai aprender e testar os seus conhecimentos. Então vamos que vamos! E o vídeo de hoje nós vamos começar de uma forma diferenciada e você já pode dizer aí nos comentários se você preferiu assim ou preferiu no formato dos outros vídeos. E o que vai ter de diferente? Hoje nós vamos começar com as nossas questões de concurso aí, para você já ir lendo e verificando se dá conta de responder antes de eu passar o conteúdo. E posteriormente nós vamos passar o conteúdo para tirar suas dúvidas e você vai me dizer aí se acertou de primeiro ou se você teve dificuldade e depois foi clareando com a explicação. Vamos à nossa questão número 1 do Praticando? Acompanhe aí comigo. O assunto de hoje então é transitividade verbal e na nossa primeira questão nós temos assim: em relação à oração, mas depois esquece todas as danças, do poema A Bailarina de Cecília Meirelles, observe as afirmações. Então, a frase em questão aí, a oração em questão é: mas depois esquece todas as danças. A assertiva número 1 diz: esquece funciona como verbo transitivo direto. Número 2, todas as danças funcionam como objeto indireto. 3, o verbo esquece é intransitivo. 4, o sujeito da oração é oculto. Você dá conta de colocar aí essa questão como correta ou errada sem ter estudado o conteúdo? Você se lembra aí do que você já estudou? Você consegue aí falsear ou não essas questões? Então, hoje nós vamos aprender. Olha o que diz o enunciado da questão após você já ter analisado aí essas assertivas. Eu coloquei aí para você, nesse próximo slide, os 4 assertivas para você também ter condições aí de continuar lendo. Assinale a opção correta. Letra A. Apenas 1 e 4 estão corretas. Será que era essa a alternativa, a resposta dessa questão? B. 1, 2 e 3 estão corretas. C. 3 e 4 estão erradas. D. Todas as afirmativas estão equivocadas. E aí, você conseguiria responder? Diz pra mim aí nos comentários. E já vamos à questão número 2, que diz assim: os moradores informaram o ocorrido aos bombeiros. É incorreto afirmar que A. O verbo informar funciona como verbo bitransitivo. Você sabe o que é verbo bitransitivo? Diz pra mim aí. B. O ocorrido funciona como complemento verbal, objeto direto. C. O verbo informar é intransitivo, como em todas as suas possibilidades de uso. D. Aos bombeiros exerce a função de complemento verbal, objeto indireto. Essa foi a nossa questão número 2 e nós já passamos para a questão número 3, que diz assim: analise a sentença a seguir e depois marque a alternativa correta. Ponte Preta espera exames de Léo Santos do Corinthians e precisa de novas contratações urgentemente. Nós temos a nossa afirmativa. De acordo com a leitura do trecho, podemos afirmar que os verbos esperar e precisar funcionam respectivamente como verbo intransitivo e verbo transitivo indireto. Respectivamente, como eu já havia dito para vocês, é na ordem, na sequência. E aí, essa afirmativa está certa ou errada? Você já conseguiria me responder aí com tranquilidade, consciência? Então vamos lá, agora é o nosso conteúdo. Você que ainda não deu conta ou que está com dúvida, vamos aprender tudo sobre transitividade verbal. E o que é transitividade verbal, professora? Na transitividade verbal, nós temos aí a relação que um verbo, verbal vem de verbo, tem com o seu complemento, se ele precisa ou não de complemento. Vamos ver como é que funciona isso? Nós temos 2 tipos de verbo relacionado à transitividade verbal. Nós temos um verbo intransitivo e o verbo transitivo. Começando aí com esse tópico número 1, o verbo intransitivo é aquele verbo que não necessita de complemento nenhum, porque a ideia dele como um todo já é o suficiente. Não é necessário que eu diga nada mais após. É o caso do verbo chorar, sair. É o caso também do verbo morrer, nascer. Imagina que eu digo para você: minha sobrinha nasceu. Você conseguiu compreender completamente a ideia? O que eu quis dizer? Nasceu e pronto, não é necessário mais nada. Perceba, se eu digo assim:
A vítima do assalto de ontem morreu. Da mesma forma que o verbo nascer, o verbo morrer também ele é completo em si, ele não precisa de nenhum complemento. Chorar também funciona da mesma forma. Sair, eu saí. Olha só, eu não preciso de nada. Minha mãe saiu, não preciso de completar isso porque os verbos são completos em si. Isso é um verbo chamado de intransitivo. Ele não transita, ele não precisa de complemento. Por outro lado, nós temos o verbo chamado de transitivo. O que é um verbo transitivo? É aquele verbo que precisa sim de complemento. Ele em si não diz toda a ideia e é necessário que aquele falante diga algo mais. É o caso de eu dizer, nossa, eu gosto. Será que está completa essa ideia? Não, porque o verbo gostar, ele é transitivo, ele precisa de um complemento. Quando eu digo eu gosto, eu preciso gostar de alguma coisa ou de alguém. Perceba, se eu disser eu gosto de arroz, esse de arroz está completando o sentido do meu verbo gostar, porque quem gosta tem que gostar de alguma coisa, tá vendo? O verbo sozinho, ele não dá conta de toda a informação. Esse é um verbo transitivo, aquele que precisa de complemento. Assim também nós temos vários outros, como o verbo confiar, andar, amar, comer e vários outros. A maior parte dos verbos, na verdade, eles são transitivos. Aqui eu vou deixar uma listinha rápida, você pode pausar o vídeo e dar uma notada aí dos principais verbos intransitivos, aqueles que não precisam de complemento. E desse outro lado, nós temos aí trilhões de outros verbos que precisam de complemento, porque a maior parte dos verbos da nossa língua, eles necessitam de um complemento para fazer sentido de uma forma geral, ok? Agora que você já sabe a diferença entre um verbo transitivo e um verbo intransitivo, já sabe que o intransitivo é aquele que não precisa de complemento e o transitivo é aquele que necessita de um complemento, a gente vai partir agora para esse verbo que necessita de complemento, os verbos transitivos, e eu vou mostrar para você os dois tipos que nós temos dentro aí dessa classificação. Nós temos o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Mas, professora, o que é isso? O verbo transitivo direto é aquele verbo que precisa de um complemento, mas ele não é seguido de preposição. Por exemplo, se eu digo eu amo arroz, depois do verbo amar, eu não tenho uma preposição. Novamente, eu vou colocar aí para você a listinha das preposições que eu já coloquei em outros vídeos, para você verificar aí e começar a analisar e tentar memorizar quais são essas preposições. Então, se eu digo eu amo arroz, eu não tenho ali uma preposição seguida, porque quem ama, ama alguma coisa. Ama alguém, não ama de, não ama por, não ama com, tá vendo? O verbo amar, ele geralmente não é seguido de preposição. Diferente de eu dizer o verbo aí confiar. Confiar. Quem confia, confia em. Tá vendo? Confia em. Em é uma preposição. Então, quando o verbo é seguido de preposição, ele necessita de uma preposição para introduzir o complemento. Por quê? Porque ele se liga ao seu complemento através ali primeiro de uma preposição. Por isso que eu digo que ele é indireto. Porque primeiro tem que ter a preposição para depois ter o complemento. Então, reprisando, direto, quando eu não tenho, quando o meu verbo ele não pede preposição, ele não é seguido de preposição. E indireto, quando o meu verbo ele necessariamente é seguido, ele precisa de preposição. Eu quero fazer um adendo aqui para você que está estudando principalmente para concurso e para o Enem também pode ser. Quando a gente estuda transitividade verbal, você precisa analisar o contexto. Você precisa ver ali a sequência daquele verbo, porque existem verbos que não são teoricamente usados como transitivos indiretos, mas em alguma situação diferente ele pode estar acompanhado de preposição. Então, naquele caso específico, ele vai se comportar como verbo transitivo indireto. Por quê? Mesmo que nas outras situações ele não use preposição, naquela ele está sendo usado como preposição. Portanto, transitivo indireto. Então, você sempre tem que analisar o contexto, aquele trecho que a questão está te trazendo, ok? Fique sempre atento a isso. Não decore transitividade verbal. Analise o contexto, se há ou não a presença de uma preposição. Nós temos também os verbos que são transitivos diretos e indiretos, que são aqueles que precisam de os dois complementos. Isso também é possível, tá? Aqui eu vou deixar para vocês uma listinha com alguns verbos que podem aí ser transitivos direto e indireto.
E eu vou dar um exemplo com o verbo explicar. A professora explicou o conteúdo aos alunos. Veja bem, ela explicou algo, alguma coisa, sem preposição, conteúdo. Ou não é preposição, ou é artigo. Mas ela explicou aos alunos. E ao, sim, é uma preposição. Perceba que eu tenho um objeto direto, mas eu também tenho um objeto indireto. Então, neste caso, o verbo explicar está funcionando como um verbo bitransitivo. Um verbo transitivo direto e indireto. Um verbo bitransitivo é esse, que precisa dos dois complementos. Perceba novamente que o verbo explicar, ele pode ser usado com apenas um complemento. Se eu parar por aqui e disser a professora explicou o conteúdo, nesse caso ele está funcionando apenas como verbo transitivo direto, porque tem apenas um complemento. Percebeu que realmente vai depender do contexto? Foque nisso para você não perder as suas questões aí. E agora, eu quero pedir para você, antes da gente finalizar esse vídeo, para você já se inscrever no nosso canal. Nós temos conteúdos muito legais para você aí estudar bastante e passar na sua prova. E se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre complementos verbais, você pode assistir aí, vai estar nos cards aí agora. Assista, faça as questões e não deixe de comentar, tá? Se você não é inscrito, se inscreva também. Nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo pra